Olá, cenobitas e cenobitos, eu sou o Otávio Uga, este é o Super 8 e hoje, reinício de uma série de filmes de terror que aborda o sadomasoquismo de um jeito pra lá de bizarro. O filme foi lançado nos Estados Unidos diretamente no streaming Hulu. Aqui no Brasil segue sem data de estreia, o que é lamentável, né? Por que não fizeram como fizeram com Predador a Caçada? Porque os detentores dos direitos de distribuição são os mesmos, eu creio. Então, se eu tivesse que arriscar, o filme deve chegar por aqui no Brasil pelo Star Plus em algum momento de 2022 ainda. Mas quem teve as manhas de ver lá fora, ou pra quem ainda não viu, mas quer saber o que eu achei, chega mais e simbora. Um culpado que tenta se corrigir é um Hellraiser? Quando o Pinhead vai à praia, toma banho de pin em um sol? E sua cidade de origem é Pin da Monhangaba? Tudo isso e muito mais agora. Uma moça alcoólatra em recuperação encontra um cubo mágico pelvelso que fere quem resolve seus enigmas, coleta o sangue derramado e convoca criaturas bizarras saídas do show do Slipknot para açoitar e levar as vítimas para as profundezas do parquinho em chamas do coisa ruim. Mas como o primeiro a se dar mal foi alguém próximo dessa moça, ela decide investigar por conta própria para tentar achar uma forma de trazer o coitado de volta, descobrindo ainda mais esdrúxulices no caminho. Na infância e na adolescência eu tinha muita curiosidade sobre a franquia Hellraiser. Porém, eu sempre fui muito medroso. Então, quando eu ia pra locadora decidido a alugar o filme, eu pegava o VHS e via aquelas figuras bizarras que estampavam a capa e a contracapa, pensava na qualidade do meu sono daquela noite e eu desistia na hora. Aí o tempo passou, eu criei coragem pra ver filminho de terror, mas eu esqueci completamente dessa franquia porque ela nunca foi uma das mais populares. Aí, só em 2014, aos meus 31 anos, que eu lembrei de saciar minha curiosidade acerca do que se tratava essa breguessa. Vi o primeiro filme, bacana, vi o segundo, bacana, bem diferente do que eu imaginava. Tá longe de ser um slasher comum, porque não é nem slasher e nem comum. Pelo menos o primeiro e o segundo são filmes de maldição com uma mitologia bem própria, estranha e bizarra o suficiente para eu ter acertado em adiar a assistida até ficar mais corajosinho. Só que, saciada essa curiosidade com os dois primeiros filmes, eu não tive vontade de ver as sequências. É que toda a esquisitice desceu bem porque esses filmes eram bons. Agora, essas esquisitices em filmes ruins poderiam ser bem difíceis de engolir. Talvez as sequências nem sejam tão ruins, mas eu não estava querendo arriscar meu precioso tempo numa longa franquia que, pelas avaliações, era só ladeira abaixo. Futuramente, talvez eu mude de ideia para fazer uma revisão da franquia, vai que, né? Mas nesse momento, pelo menos até agora, não. Mas então por que eu mudei de ideia e decidi assistir a esse novo Hellraiser? Porque esse negócio é um reboot, é uma reimaginação dos conceitos propostos pelo livro de Clive Barker, com novos personagens e uma dinâmica própria. Até por isso não é um remake. Remakes têm a mesma estrutura e repetem mais ou menos os passos do original. Mas esse aqui tem trajetos totalmente próprios e, como tal, é completamente independente. Talvez até ajude ter o original na cachola para absorver alguns conceitos e ideias mais facilmente, porque, como eu disse, é uma mitologia muito peculiar. E conhecer outros capítulos da franquia também talvez te ajude a pescar certos easter eggs, referências, mas definitivamente não é obrigatório ter visto nada antes desse aqui. Dá perfeitamente para encarar esse novo Hellraiser sem saber de nada do que se trata. Inclusive, eu pouco lembrando de como funcionavam as regras sobre o cubo e os cenobitas e suspeitando que mudaram significantemente em relação ao filme de 87, eu voei legal nos primeiros minutos. É porque com as informações preliminares que a trama fornece, as coisas não fazem sentido e nem parecem que vão. Mas calma, não preamos cânico, porque não é um demérito do filme, não. O roteiro quer provocar exatamente essa névoa na nossa mente, pois isso faz parte do mistério que vai alimentar a trama. Como eu mencionei, é um filme de maldição e investigação, tal qual O Chamado, e, curiosamente, o último filme que eu fiz vídeo aqui no canal, O Sorria, só que com uma investigação mais instigante em relação a esse último. É que dá pra ver ela se movendo, avançando, como se o roteiro realmente tivesse noção de por onde a protagonista deveria percorrer pra chegar aonde os realizadores queriam. Isso faz com que as etapas do projeto sejam bem encaixadas e, à medida que os passos vão ser dados, aí a gente tem um bom encaixe de escaladas de bizarrices e resolução de mistérios. Então, por mais que inicialmente eu não estivesse entendendo o que estava acontecendo, o que poderia acontecer e como poderia acontecer, em etapas o roteiro vai acrescentando informações
e vai completando esse quebra-cabeça. E o melhor, isso não facilita com que a próxima etapa seja facilmente previsível. Não é um filme tão incomum assim, na verdade é menos incomum do que o original, não é um filme extra mega power surpreendente, mas ele é esquisito o suficiente com suas regras próprias para não ser previsível como o senso comum dita. Além de que ainda tem algumas boas reviravoltas que dão uma mexida no tabuleiro quando a gente acha que já sacou tudo. Somados esses elementos, isso faz com que a nossa atenção não se esfacele quando a narrativa dá uma queda na tensão e parece estar meio marasmenta. Sim, porque vai ter esses momentinhos aí onde o negócio vai dar uma esfriada. É como se houvesse postos de recarga a cada certa minutagem, sabe como é? Por um lado, isso deixa o ritmo meio oscilante, mas olhando para o copo meio cheio, por outro lado, isso pode impedir que a gente perca o interesse e caia no sono. Sim, mesmo se tratando de um filme de terror bizarro, isso é possível. É que quando um filme fica no mesmo tom, ele pode se tornar monótono. Mas pelo menos quanto a isso, a gente não pode se queixar desse novo Hellraiser. E acho curioso que esse filme tenha uma protagonista problemática que tinha tudo pra ser chatinha, como eu achei a de Sorria, mas não achei essa aqui não. É uma grande interpretação, mas pelo menos essa composição de Odessa Asian não me afastou. No comparativo, ambas essas personagens passam por um baque e caem de paraquedas numa trama assombrosa. Mas enquanto a de Sorria fica numa sofrência chata o filme inteiro e só no final eleva o cosmos ao sétimo sentido, a protagonista aqui amadurece e evolui ao longo da trajetória. E não fica naquela coisa de meu Deus, como eu sofro. Tá, mas até agora tô só elogiando. Pontos negativos tem? Tem sim, senhor e senhora. Além daquilo que eu falei, da oscilação de ritmo e em certos momentos cai num certo marasminho que logo volta a recuperar, tem também aqui aqueles típicos probleminhas que a gente conhece muito bem. Conveniências. Muitas conveniências. Acontece que nesse reboot a equipe criativa criou uma dinâmica de turnos para preencher a trama. Assim, ela avança a cada etapa do cubo. De que forma? Bom, o quebra-cabeças é resolvido, fere uma pessoa, muda de forma e o ciclo se reinicia. Para chegar no fim, precisa passar por essa dinâmica 6 vezes. Até aí, joia, faz parte das regras, faz a catraca não emperrar, maravilha. O problema tá em como às vezes as coisas acontecem. Primeiro, o que teoricamente seria um quebra-cabeças nunca parece desafiador o suficiente para engajar nesse sentido. Parece que a galera tem um sexto sentido que resolve tudo ali, mas na moral, não precisava também não. É um treco amaldiçoado que tem o propósito de ser resolvido sem dificuldade. E até quando a galera parece ter implantado um tutorial de tão fácil que eles resolvem, isso passa. Agora, quando mudam a configuração do artefato, mexendo nas peças precisas para resolver ele, durante uma briga, aí os roteiristas só podem estar de sanacagem, né? A gente tem cara de trouxa pra vocês? Mas beleza, página virada. Depois, a Gillette que sai lá e fere as pessoas, só fere quando o roteiro quer. Porque quando é a pessoa escolhida pra se lascar, aí a mãozinha tá sempre no lugar preciso pra se ferir. Quando não é, olha, tava no lugar errado, a mãozinha passou entre os dedos, menino. E tudo bem que isso aconteça uma vez, mas depois que a protagonista sabe que vai sair um treco pra ferir, ela não sabe de onde vai ferir na nova configuração e age despreocupadamente. Vamos fechar, vamos testar, né? Se sair na minha mão, ok, só vou morrer por bichos que vêm me buscar pra braço do tinhoso. Aí eu não posso nem culpar os roteiristas, isso aí é coisa da direção mesmo, porque é uma questão facilmente resolvível no set de filmagem. Outras conveniências acontecem quando fica estabelecido que algumas pessoas ficam zonzas e indefesas e rapidamente os inimigos e os ganchos aparecem para capturar as vítimas, mas essa tontura e essa rapidez varia de acordo com a necessidade da narrativa. Aí novamente a gente tenta passar aquele pano dizendo que isso aí é para favorecer a construção dramática. Isto é, o tempo e as circunstâncias são manipulados, mas não necessariamente para o roteiro conseguir o que quer, mas para a direção elevar o potencial narrativo de tensão no momento, de dramaticidade do clímax, essas coisas. Mas, ainda que a gente passe paninho, são coisas que podem sim causar aquelas rupturinhas na nossa imersão. Não falando de conveniência agora, mas eu lamento um pouco que o filme tenha se saído um pouco mais convencional pro lado do slasher, em vez de ter uma trama tão própria como a do original. Mas, ok, não chega a prejudicar o filme, apenas também não ajuda a tornar ele excepcional. Beleza, então por parte do conteúdo, esse Hellraiser novo tem essa nova guinada e com esta apresenta seus próprios triunfos e escorregos em relação ao original. O que faz pelo menos sem perder a essência, vale dizer. Quanto à forma, aí eu preciso dizer que eu fiquei muito satisfeito que o diretor David Bruckner também tenha atentado
muito a manter a essência e evitado a pretensão de reinventar a roda. Desta forma, a gente confere os cenobitas ressurgindo com seus estilos caracteristicamente grotescos. São criaturas que surgem para trazer dor às vítimas e, para representar a dor com perfeição, eles têm uma aparência que carregam marcas de torturas muito criativas. E aqui é um ponto positivo que eles tenham uma presença ainda mais marcante em relação ao filme de 87, e a continuação também, o que dá a eles uma oportunidade de se mostrar, de causar esse impacto visual e também de apresentar um maior leque de atrocidades para destrambelhar os amaldiçoados tudo. Nesse sentido, a gente pode dizer que Hellraiser de 2022 apresenta um horror corpóreo primoroso, fruto de maquiagens práticas lindamente tenebrosas, daquelas que costumam ficar atiçando a nossa gastura. Ah, e quase que eu esqueço, pra quem ficou de nhen com o intérprete do Pinhead sendo trocado por uma mulher, na boa, a imponência, a autoridade e a ameaça confiante que a nova Pinhead trouxe não ficou nada a dever. Pelo contrário, o semblante plácido da atriz com a voz brutalizada pela mixagem de som ficou perfeito. Eu não posso garantir, porque, como eu disse, eu não vi todas as sequências, mas em relação ao original, pelo menos, essa personagem aqui teve uma presença bem marcante, ó, daoríssima. Igualmente acertados pela direção são os pontos de encontro entre a realidade humana e o universo dos cenobitas. Os portais unem efeitos práticos de movimentação das paredes dos cenários com efeitos digitais. Quando é prático, funciona melhor. Dá pra ver a coisa se expandindo assim, mudando de lugar. E aí quando é digital, às vezes aparece uma coisinha assim meio fake. Mas passa de boas, porque a aura do projeto tem esse quê de pesadelo constante, né? Trazendo ainda um subtexto de busca pelo prazer, com uma rima dos vícios da personagem, com o que os cenobitas costumam proporcionar, e ainda uma mensagem de que não existe almoço grátis, e os pulos que os espertinhos tentam dar passando por cima dos outros um dia cobram seu preço, este novo Hellraiser pode não se caracterizar como um clássico e talvez nem seja tão memorável como o filme de 87. Mas, certamente, é um filme que tem o que dizer e, se melhor não for, pelo menos não é tão pior assim e faz perfeitamente jus à memória da franquia. Na verdade, pelas avaliações que os filmes vinham tendo, eu diria até que revitaliza muito bem, muito positivamente a franquia, abrindo ainda portas para eventuais sequências. Até porque não seria Hollywoodson se não fizesse isso. E essa é a minha reação enquanto assisti ao filme. Então é isso. Mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Caraca, eu esqueci. Tchau. Tchau. Gente, esse negócio é muito difícil. Eu sou muito mocorongo pra isso. Desisto. Vai ficar aqui mesmo. E assim eu sobrevivo. Tchau.